Todas e todos, agradecer muito a presença, de tanta gente aqui, tanta qualidade. O Rio de Janeiro, florido de eventos, inclusive um importante aqui do nosso setor do turismo, que é a ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, que está acontecendo lá no Rio Centro desde quarta-feira. E o nosso presidente Josias também fazendo esse belíssimo evento, o primeiro Fórum Empreendedor do Rio, aqui na Associação Comercial, já na chegada da gestão dele. Eu não sei nem se o Josias vai conseguir dar uma passadinha aqui. Mas, enfim, sem querer nominar todos que estão aqui, mas agradecendo demais a presença de vocês. Eu queria saudar aqui o deputado por Portugal, bracarense, lá de Braga, meu querido amigo Manuel, que está aqui prestigiando o nosso fórum. E já vamos começar aqui com a nossa conversa. Na verdade, é um painel, um bate-papo, em que a gente fala das inovações, tecnologias que estão chegando no nosso setor do turismo. E já vou chamar aqui para compor a nossa mesa 3 craques, 3 profissionais gabaritados, experientes, antigos. Vou chamar primeiro meu irmão querido, diretor do Senac Nacional, Antônio Henrique Borges de Paula. Antônio Henrique foi primeiro secretário de turismo de Minas Gerais no governo do Itamar Franco, quando ele tinha 31 anos de idade. Então, um menino prodígio, formado em turismo, o que é uma raridade também no nosso setor, que ele tem essa experiência, essa formação. A partir daí ele fez várias especializações, inclusive fora do Brasil, mas ele tem muito orgulho de dizer que ele é um turismólogo, um profissional do turismo e que fortalece muito a cadeia produtiva do nosso setor. Queria também chamar aqui o nosso querido Pedro Guimarães, presidente da Apresenta. Vamos lá, irmão. Pedro Guimarães, entre outros, a gente entrou junto no setor do turismo em 1999. Pedro foi diretor aqui do Pier Mauá, quando foi privatizado, aqui no Pier, na chegada ali dos navios, dos transatlânticos. E o Pedro foi o primeiro a instalar e fazer todo tipo de organização nesse novo setor que hoje traz muitas divisas aqui para o Rio de Janeiro. Cada ano a gente bate recorde de chegada de turistas estrangeiros através dos navios que vêm de fora, ou mesmo aqueles que rodam aqui pelo Brasil e que partem do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um polo importante para esse setor. Então, Pedro começou isso lá em 99 e, entre outras coisas, ele foi nosso secretário municipal de turismo, na gestão anterior do prefeito Eduardo Paes. Pedro Guimarães foi um importante gestor público aqui da nossa cidade. Hoje ele contribui com a entidade Apresenta Rio, que junta todos os produtores de evento, tem vários, colegas aqui da Apresenta também, onde o Pedro é o nosso presidente dessa entidade importante, a mais jovem e mais importante. Eu sempre brinco com ele, Roque, que ele chegou agora e ele consegue dar essa importância com tantas pautas que ele vai falar aqui, em que envolve a Apresenta e todo o nosso setor. E chamar agora meu querido amigo, irmão, vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo, João Marcelo Barreto. João Marcelo é presidente da concessionária Orla Rio, que administra 319 quiosques. É o primeiro cartão de visita que a gente entrega. Não é o primeiro, é o segundo. O primeiro é o taxista, o Uber, que sai do aeroporto. Ele é o segundo, aquele que dá o drink de boas-vindas no Rio de Janeiro, que virou uma verdadeira experiência gastronômica no Rio de Janeiro. Essa coleção, esse grupo de empresários que hoje estão operando os quiosques na orla do Rio de Janeiro. O João Marcelo daqui a pouco vai falar um pouco também dessa experiência, que tem a ver com a nossa pauta aqui hoje, da inovação, o que ele traz lá para a empresa dele e também o que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro. Vou passar a primeira palavra. Eu acho que a gente tem hoje aqui um assunto mais importante, talvez, do ano, por uma feliz coincidência. Junto com a ABA havia aqui o Fórum Empreendedor. Hoje, à tarde, na parte da manhã, aliás, Pedro depois vai falar um pouco sobre isso. No final da manhã,
no CONFAS, Conselho de Secretários de Fazendas do Brasil, junto os 27, os 26 estados e mais o Distrito Federal, todos os secretários de Fazendas aprovaram, por unanimidade, o tax-free no Brasil. Essa bandeira nasceu aqui na Associação Comercial, lá de trás, numa outra gestão que nós tínhamos aqui no Conselho Empresarial de Turismo. Isso não é pouco o que aconteceu hoje. Parece uma coisa assim, paralela e menor, secundária, mas é revolucionário. Por quê? Além de colocar o Brasil, não só o Rio de Janeiro, porque quando a gente aprova essa pauta pelo Rio, todos os outros estados são beneficiados, Conte. Todos os outros estados. Vão todos de carona. Mas o Rio de Janeiro, a Associação Comercial, esse setor do turismo, aqui no Rio, que liderou essa conquista. Isso quer dizer o seguinte: primeiro, o Brasil começa a se alinhar com outros 70 países no mundo inteiro, países desenvolvidos, que tratam o turismo como prioridade. Para vocês terem ideia, aqui na América do Sul, Argentina e Uruguai já estavam com esse tax-free em operação, que significa aquilo que muitas pessoas que viajam sabem como funciona, que quando você vai lá na Galeria Lafayette, por exemplo, em Paris, faz as compras, carimba lá a sua papeleta amarela e no aeroporto você recebe de volta o imposto, aqui é o ICMS, que seria o ICMS, referente àqueles produtos, determinados produtos e determinadas lojas. Isso não quer dizer que todas as lojas, todos os produtos vão ser beneficiados. Isso tudo é regulado, muito bem regulado, porque quer dizer também que você abre mão de impostos. Então é uma coisa muito séria, muito controlada, mas que coloca o Brasil, o Rio de Janeiro principalmente, porque é a capital do turismo do Brasil, alinhada com o que tem de mais desenvolvido. Isso aconteceu hoje, né, no dia 29 de setembro, marca histórica, e por uma feliz coincidência aqui no dia do nosso encontro, do nosso fórum. Então, só isso daí já é a grande inovação que a gente traz aqui para o Brasil. E parabéns também à nova gestão da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que tem no presidente Josier Vilar, né, o médico, não sei se ele vai estar aqui com a gente daqui a pouco, porque o Josier, ele roda ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ele está muito animado, muito motivado com esse desafio de presidir a Casa de Mauá, né, uma instituição, uma entidade com mais de 200 anos de história, né, 210 anos de história, em que tem liberdade para todas as pautas, porque exatamente não tem subsídio público de nenhuma esfera, nem do município, nem do Estado, nem da União. Isso quer dizer que aqui nós temos liberdade, aqui é a casa do empresário. Por isso é tratado como a casa do nosso Visconde de Mauá, que é o nosso patrono aqui. Lá embaixo tem até uma estátua. E aqui também eu estou vendo aqui o Rafael Barreto, filho do nosso querido Rui Barreto, pai, que foi um grande presidente da casa, uma liderança, né, um querido amigo, eu tive o privilégio de conviver com ele aqui. E hoje, o irmão do Rafael, o Rui Barreto Filho, é o nosso presidente do Conselho Superior da Casa aqui, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Estão fazendo essas saudações, eu estou vendo muitos amigos aqui, vou falar, não vou nominar todos, né, mas queria agradecer a presença nessa sexta-feira à tarde de todos vocês. Eu acho que vai ser um papo muito bom, né? Aqui tem 3 jovens empresários que conhecem muito bem o nosso setor, cada um na sua área, né? O Antônio Henrique vai poder falar depois também de uma escola de ensino médio que está ativa aqui no Rio de Janeiro, ali na Avenida Ayrton Senna, do Senac. É um negócio revolucionário que vale uma visita para ter orgulho do Brasil e orgulho do Rio de Janeiro e ver o trabalho que o Sistema S faz, muitas vezes incompreendido e às vezes até pouco divulgado. Eu às vezes falo mais disso do que o próprio Antônio Henrique, porque é um negócio espetacular e que forma cidadãos. São 81 jovens por ano, 3 de cada estado, aqui no Rio de Janeiro. Então é um negócio maravilhoso que acontece, isso tem a ver com inovação, isso tem a ver com formar uma nova sociedade, formar novos cidadãos. O Rio de Janeiro precisa de criar
autoestima das pessoas dizerem que nós somos do Rio de Janeiro e o Rio é a capital do turismo do Brasil. Aqui está a força motora do Rio de Janeiro, aqui está a locomotiva do Rio de Janeiro, muito mais do que a indústria do petróleo e gás, que hoje representa quase 90% da nossa economia, mas que ela tem um limite, ela tem ali na frente uma data para ser vencida. O turismo é que vai sustentar o Estado e que vai criar uma nova geração de cariocas, de riqueza no Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Já passo a palavra aqui para o João Marcelo, nosso vice-presidente, para dar boas-vindas. Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aqui o Josier, Rui Barreto, por estar tendo essa oportunidade, por estar fazendo parte da casa aqui para poder contribuir com esse setor tão importante que é o setor de turismo, setor de evento para a nossa cidade. É extraordinário, a BAV aí está acontecendo, depois de 10 anos conseguimos conquistar a BAV novamente, 2025 já está confirmado novamente, né? Até o prefeito anunciou que se depender dele, ele banca os 30 milhões por ano para a BAV acontecer todo ano aqui no Rio de Janeiro. Então, o quanto é importante para isso, para a gente estar desenvolvendo cada vez mais de uma forma orgânica esse nosso setor, né? Para ser cada vez mais valorizado, né? Você vê aí, nós estamos, e isso eu sinto orgulho, Sávio, porque o trabalho que a gente está realizando no Rio de Janeiro, e aí eu já não como vice-presidente do Conselho aqui do Turismo, mas como presidente da concessionária Orla Rio, o que a gente vem realizando aqui nas praias do Rio, na Orla do Rio, esse grande parque, é o quanto isso teve, de uma forma, expandiu e olhou e chamou a atenção das outras cidades. Tanto que a gente está promovendo a Orla Brasil, e estamos trabalhando para isso, para levar o que a gente está realizando aqui em prol para Balneário Camboriú, que está investindo cada vez mais no turismo, que é uma cidade de 150 mil habitantes. E quanto que ele está investindo? No setor turismo, porque ele sabe que o turismo é que vai sustentar aquela cidade, que chega no verão podendo chegar a 1 milhão de pessoas na alta temporada. Como a gente está indo para Maceió, está indo lá para Recife, todas, Salvador, todas nos chamando para poder realizar esse trabalho que a gente está fazendo na Orla, que eles têm um negócio, que é um negócio que é o local mais importante, mais plural da nossa cidade. Isso tem uma pesquisa aí que a Rio Tour fez em março, através de um projeto que a gente vem realizando com a comunidade europeia, que é a Praia Circular, e a Rio Tour que está junto com eles, e a gente só está participando. E a gente fez uma pesquisa lá com os turistas, com as pessoas, e os turistas falam, dos 4 a 5 dias que eu fico aqui, eu venho todo dia na praia. Então, como é que é a nossa responsabilidade de estar oferecendo cada vez mais um serviço melhor, uma experiência melhor? Porque se a praia não tivesse nada, não tivesse um barraqueiro, um quiosqueiro, uma escolinha de esporte, a praia estaria cheia, porque é o local mais democrático e plural da nossa cidade, é onde todo mundo se sente à vontade. Mas se você tem lá, você está numa cidade, uma segunda metrópole do nosso país, a gente tem a obrigação e o dever de oferecer cada vez melhor uma experiência adequada para os cariocas. E se é bom para o carioca, vai ser bom para o turista. Então, eu acho que essa é a nossa obrigação, e aí, com o tema nosso, a inovação ela vem ajudar e contribuir cada vez mais com isso, para que a gente possa melhorar a conveniência dele, a experiência dele. Obrigado. Nós vamos rapidamente, nem tão rápido assim, fazer. Isso aqui é só a saudação. A gente ainda não falou do nosso assunto. Mas eu queria só fazer aqui uma
uma comunicação e um agradecimento. O nosso painel, a indústria do turismo, os desafios da inovação, está sendo patrocinado pelo IBEU. Agradecer meu querido amigo Roberto Godinho, que está aqui. Então, o IBEU está nos ajudando aqui também. Muito obrigado. Vou passar aqui também para fazer a primeira saudação ao nosso querido Antônio Henrique. Pode falar, você já quer entrar lá no assunto? Vai ter coisa aqui? Não. Bom, acho que eu vou ficar em pé. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme, né, Sávio, estar aqui com vocês. Alegria. O Sávio, para nós, é uma grande referência como pai, como empresário, dono do trem do Corcovado, equipamentos da mais alta significância, né, Pedro, João, que ele trouxe para o estado do Rio de Janeiro, como a roda gigante, o aquário. E além desse grande empreendedor, né, onde tudo que ele toca vira ouro, né, foi um parlamentar, deputado, foi o nosso secretário de turismo aqui do estado do Rio, e agora com a satisfação imensa, né, que ele assume novamente a presidência da Comissão de Turismo dessa casa e a vice-presidência, né. Quero desejar aqui boa sorte e tenho certeza que você vai transformar essa casa aqui, que merece ser transformada. Mais de 200 anos de história, né? E pelo público aqui vocês percebem, né? Nosso querido amigo Manuel, deputado federal de Portugal, está aqui na plateia, né? Sabe, cidadão, né? Lá, né? Bracarense, né? Podia tomar um chopp depois lá no Bracarense, em homenagem a ele. Empresários do mais alto calibre, né? O nosso querido Roque. Olha, está aqui na minha frente um decano, mais de 60 anos, Daltro Nogueira, que opera no turismo, né? Uma referência do turismo brasileiro. Enfim, é só o Sávio que consegue, né, trazer, né, empresários desse calibre, desse porte, né? Sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde, no meio da BAV, né? No meio da BAV, né? Ô, Savinho, como é que você vai organizar aqui? A gente começa... Eu não sei, eu estava com 5 pontos. Falando. Não. Eu estou com 5 pontos que eu queria... Tá ok, então. Tá ok, Pedrinho, tá. Se deixar, eu vou até a hora que tem que parar. Ah, tá bom. Eu quero dar muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Uma satisfação enorme poder estar aqui. Estava brincando ali que eu tô aqui em família, né? Então é muito mais fácil a gente poder falar que eu estou aqui nesse palco. É um privilégio, não só por serem referências, mas por serem amigos que são família. Sabe aqueles amigos que você conta nos dedos e escolhe para você tocar a vida inteira? Então, eu estou aqui ao lado desses 3 amigos aqui do lado, amigos que são referência. Eu comecei nesse setor junto com o Sávio. Vocês querem que eu levante? Estão pedindo para eu levantar? Então eu vou levantar. Então, são amigos que são referências para mim, cada um na sua atividade, mas, acima de tudo, nessa integração do nosso setor do turismo. Sávio, começamos juntos, a gente caminha junto, foi meu primeiro grande parceiro, meu primeiro amigo do turismo, meu primeiro parceiro comercial. Eu lá no Pier Mauá, atendendo os navios de passageiros, Sávio começando no Corcovado. E dali a gente começa essa caminhada longa, e hoje já são 24 anos nesse setor, que é tão diverso, tão construtivo, tão integrador. A gente vai reencontrando as pessoas, eu encontro Liberato de tanto tempo, Dal, personagens que são da história. E hoje eu estou aqui liderando uma entidade empresarial que fala sobre o setor de eventos, representa o setor de entretenimento, e que eu também tenho o privilégio de poder ter ao lado ali, comprando essa mensagem, meu irmão querido Roque, o próprio Sávio, João Marcelo, Corla Rio, e o Antônio Henrique ajudando a gente pelo SENAC, pelo Sistema S, pela sua história, pela sua competência, por ter sido secretário de Estado, por estar lá em Brasília apoiando todas as nossas pautas, e por ter vocês aqui na Associação Comercial, nessa casa referência que constrói esse caminho para todos nós. Sabe, estava falando que esse nosso setor é um setor, a gente costuma falar que o turismo é infinito, né? Que o petróleo é finito. Mas saudando hoje o Dia Mundial do Petróleo, na figura do meu amigo Wagner Victor, grande representante dessa indústria. E hoje é o Dia Mundial do Petróleo, e a gente está aqui na maior indústria produtiva que pode ter, que é capaz de infinitamente planejar e promover grandes ganhos econômicos, que é o turismo. Então, o turismo representa essa tecnologia da inovação, porque ele é capaz de se reinventar, é capaz de reconectar,
é capaz de juntar as forças para a gente construir algo melhor, ainda mais numa cidade, num estado que tem como identidade essa atividade tão importante. Deveria ser relevante no aspecto orçamentário dos governos. Eu já tive a minha experiência no governo, como o Sávio falou. A gente tenta construir essa pauta diuturnamente, mas, acima de tudo, a gente está aqui para poder construir cada vez mais ações, iniciativas, estratégias que possam ajudar a alavancar cada vez mais essa grande indústria que arrecada, que gera emprego, que promove divisas, que valoriza as nossas principais identidades, nosso grande produto. Então, estar nessa casa empresarial, ao lado de empresários, fazendo com que essa mensagem, através do Conselho de Turismo, seja relevante para a nossa economia, é fundamentalmente motivo de orgulho. E ter o setor de eventos fazendo parte dessa agenda ainda maior. Ele se junta com a gastronomia, se junta com as agências de viagem, está vindo da ABAV agora, lá no Rio Centro, depois de 10 anos. Eu era o secretário de turismo há 10 anos atrás, estou meio saudosista aqui, Savinho, porque há 10 anos atrás eu era o secretário da última edição da ABAV lá no Rio Centro, eu era o secretário municipal de turismo, e a gente estava ali meio, triste, a ABAV vai deixar de ser no Rio de Janeiro, e perdeu o turismo do Brasil por não escolher o Rio de Janeiro ao longo desse tempo como a sua capital. Não é à toa que essa edição da ABAV está 70% maior que a edição do ano passado, que foi em Recife. Nada contra Recife, Recife é maravilhosa, adoro a cidade de Recife, a gente esteve lá, mas a importância do Rio de Janeiro nesse cenário nacional é fundamental para que a gente possa decidir o caminho que a gente quer levar. E a gente hoje, marco desse momento, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, um pouco mais aprofundado, é essa data histórica que deve ser comemorada, reverberada por cada um de nós, a decisão sobre o Tax Free, que implementa no nosso país essa nova iniciativa que já faz parte de outros 70 países aí globalmente, e a gente agora, a partir de uma iniciativa fluminense aqui do Rio de Janeiro, a gente consegue promover essa decisão para todo o país. Isso vai ser um marco histórico, e aí eu quero fazer uma saudação ao meu irmão Sávio, porque ele, como secretário, emprestou o prestígio dele empresarial, fruto do que ele faz no nosso estado ao longo da sua carreira, da sua história, mas emprestou na contribuição que ele teve no governo, como secretário de turismo, abraçou essa causa, levou, caminhou, são muitos capítulos, essa história começou a ser desenhada lá atrás, para o antigo secretário, saudoso secretário Júlio Bueno, quem relembra do Júlio, que foi secretário de Fazenda do Espírito Santo, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, e hoje, na figura do seu filho Diogo Bueno, trouxe essa bandeira, rejuvenesceu essa pauta, trouxe através de líderes empresariais políticos como Sávio, como Gustavo Tutuca no Estado, levou o governador abraçou, trouxe a FEComércio, trouxe essa casa aqui na Associação Comercial de onde nasceu, e é uma das pautas desse Conselho Empresarial de Turismo, que hoje o Sávio preside, que o João Marcelo, por sua enorme competência, e eu brinco, o João desabrochou uma imagem que a gente tinha da cidade, do Estado, de personagens do nosso setor que eram invisíveis. O que a Orla Rio faz no nosso estado do Rio de Janeiro é fundamentalmente o melhor resultado do que o desenvolvimento econômico pode ser pelas suas características naturais das suas principais identidades. O que a Orla faz aqui, representado pelo seu time, pelo Gui, pelo Léo, pelas Fernandas que estão aqui presentes, pelo Rodrigo, faz com que essa atividade econômica possa ser uma atividade de relevância e de orgulho para todo carioca. Então, João, ter você aqui no Conselho de Turismo, nessa casa do empresário, ao lado do Sávio, é motivo de orgulho. Eu me sinto privilegiado por estar aqui ao lado de amigos, irmãos, outros tantos amigos de várias gerações, de vários momentos, na figura do Roque e na figura do meu time ali da Apresenta, da Norma e da Fernanda, saúde das mulheres aqui presentes também. Obrigado pela oportunidade. Vamos seguir. Eu falei só 30 minutos. Vou falar mais 30 se vocês tiverem paciência. Muito bem, Pedrinho. Pedro sempre faz uma apresentação completa, ele tem que ser o terceiro, para a gente poder contemplar tudo. O Antônio Henrique tem uma didática mais professoral, Daltro. Então, eu acho que é o primeiro a lançar aqui o tema, para depois entrar na parte prática, com o nosso João Marcelo e o Pedro, do que eles veem aí de inovação, de novas tecnologias empregadas no setor do turismo. Então, Antônio Henrique, você começa, e aí depois, do jeito que você quiser, como você quiser. Bom, conforme proposto pelo Sávio, né, aproveitando o tema inovação ao turismo, né,
Eu estou com 5 pontos aqui, se vocês acharem pertinentes, Savinho. Seria a sociedade 5.0, né, e o turismo dentro desse contexto. Depois, faria um overview bem rápido, né, que eu chamo de 3 Cs. Né? É o Covid, o conflito e o clima. Né? Está sem som? Alô, alô? Tá bem, tá bem, tá. Aí passaria o que eu estou chamando de 3 Cs, né? Seria o Covid, o clima e os conflitos, né? Que estamos num processo, né, pós-Covid, no meio de alguns conflitos, e o clima ainda nos assustando. Para entender os reflexos, né, que isso tudo tem gerado no nosso dia a dia, não só do Brasil, como no mundo, entrando, então, na questão, né, que a gente está chamando de... Eu vou buscar um pouco de Freud aqui, Savinho, né, da transitoriedade, né, onde o 5G, a questão da inteligência artificial generativa, o Web 3, né, que é hoje a terceira fase, né, da internet, e percorrendo um pouco como isso afeta o nosso setor, entrando nesse novo perfil do consumidor, fechando com algumas competências necessárias, né, para sobrevivermos, para enfrentarmos esses desafios. Mas é um bate-papo, né, Sávio? Pode ser assim? Tá. Então, vamos lá. Só rapidamente um overview do SENAC, né? Como o Sávio falou, são 77 anos, formamos mais de 74 milhões de pessoas. Educação profissional trabalha 2 questões essenciais, que é educação e trabalho, inclusive previsto na Constituição. Então, para que um programa de educação profissional possa existir, ele precisa estar atualizado com o mundo produtivo. E é uma satisfação muito grande nossa, Roque, pegar lá, cada 10 formados pelo SENAC, 8 o mercado absorve. Então, essa sintonia é muito importante, estarmos atualizados. Trabalhamos a formação inicial e continuada, tecnológica e superior, tudo no mundo da educação profissional. São mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil, em torno de 2 milhões de alunos ano, 74 milhões de vidas transformadas até o dia de hoje. A grande questão é que, apesar de todo o esforço, ainda é muito pouco. Se nós observarmos os países do OCDE, por exemplo, nós vamos observar que, no mínimo, 50% dos jovens têm acesso à educação profissional. No caso de Portugal, Manuel, eu não sei o número, mas eu tenho certeza que é um número expressivo. No Brasil, infelizmente, é em torno de 10%. Então, esforço grande, mas ainda muito pouco para as necessidades do Brasil. E hoje, grande parte dos nossos cursos, a pessoa sai empregada trabalhando, né? Então, e neste mundo, né, do trabalho, onde a inovação é essencial, e entrando, né, já diretamente, Savinho, na sociedade 5.0, dentro do turismo, só tentando, seguindo uma lógica, né, da progressão da sociedade de um lado e a progressão do valor econômico de outro. Então, começando, né, na progressão da sociedade, tínhamos a sociedade agrária, produzindo commodities. O Brasil, de uma certa forma, está muito bem neste momento da sociedade agrária, né, e produzindo commodities. Depois entramos na sociedade industrial, produzindo produtos, que, claro, que vão ser mais valores agregados a esses produtos. Entramos na sociedade da informação, produzindo serviços. E, neste momento, surge um intelectual chamado Joseph Pine-Gilmore, da Universidade de Harvard, onde, isso uns 15 anos atrás, eles falaram, espera aí, existe uma outra sociedade aqui, né? E ele desenvolve uma tese em Harvard, né, na qual ele, resumindo essa tese dele, ele faz um livro, né, que seria Bem-vindo à Economia da Experiência. Ele mostra uma dona de casa que ia fazer o aniversário da sua filhinha. Naquele aniversário ali, na sociedade agrária, ela vai lá, pega o ovo, quebra e gasta $1, $2 para comprar farinha que não tinha ali de trigo para fazer o bolo. Na sociedade industrial, essa dona de casa vai no supermercado e compra aquela caixinha de bolo toda formatada, leva para casa, não é? E vai fazer o bolinho ali, agregando $8 a mais. Na sociedade de serviços, essa dona de casa não tem tempo. Ela procura um delivery, ou vai numa padaria, numa confeitaria, e compra o bolo pronto, agregando mais. E na sociedade, há 15 anos atrás, que ele queria mostrar que já existia no nosso planeta, essa dona de casa escolhe um tema, a criança vai vestir com aquele tema escolhido, seja Pluto, Minnie, superpoderosas,
tiques, né? Seja o personagem que for, ela vai vestir aquele tema, vai viver aquela experiência do tema e vai agregar 300, 400 dólares a mais para viver a experiência. Estou falando de 15 anos atrás. E hoje, né, em 2023, o que a gente percebe na sociedade 5.0 é que essa experiência tem que gerar valor, né? Então, uma experiência que gera valor, eu vou agregar muito mais a essa experiência que a pessoa vai ter. Então, entendido, né, a progressão da sociedade com valor econômico, eu imagino aqui, né, o Dalton, nosso decano aqui, imagine quando falávamos nos anos 50 na indústria, né, sabe? O símbolo da indústria era aquela chaminé, aquela fumaça saindo, né? E aquilo era a meta que nós buscávamos, né? Vamos industrializar o país. Ou infelizmente, ou graças a Deus, eu não sei o que foi melhor ou pior, mas o Brasil não foi. Nós temos, hoje, 70% do PIB brasileiro está na área de comércio, bem serviço e turismo, né? A nossa indústria não conseguiu acompanhar. Mas, talvez graças a isso, a gente tem uma das maiores oportunidades, né, já vistas, que é grande parte do nosso território ainda preservado. Nós temos os maiores atrativos naturais do planeta Terra, né, de águas, de florestas, dos nossos ecossistemas, seja no Cerrado, no Pantanal. O nosso Wagner Witter estava ali, que é um grande defensor, né, sabe? Está ali ainda, desculpa. Nosso grande defensor, né, falando do ISD, dessas questões ambientais. Imagina nos anos 50, não existia preocupação nenhuma, né, porque a questão era gerar o desenvolvimento. Então, por não termos ido dessa onda, né, aí, aproveitando aqui a fala do nosso presidente do Conselho, né, o Sávio Neves, olha a oportunidade que vem o turismo, né? O turismo ele está inserido, não é, na experiência, na sociedade 5.0, e quando a gente faz o overview dos 3 Cs, né, Covid, clima e conflito, o que a gente observa? A gente observa que ocorreu um fenômeno muito diferente. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da União Europeia, ele me falou uma frase que me marcou muito, que ele dizia o seguinte: quando a gente falava o que acontece pós-Covid, né, esse momento transitório que a gente não sabe bem ainda onde vamos chegar, ele falava o seguinte: o passado rima, né? A gente percebe o seguinte, que as coisas são muito parecidas do que estão indo, mas muito diferente. E, nessa questão da transitoriedade, talvez o Covid, com a medo da morte, com medo da questão do fim, da finalidade, nós ficamos muito assustados. E há 4, 5 anos atrás, antes de começarmos, né, antes do Covid, estávamos muito assustados com essa novidade chamada, essas inovações tecnológicas, tudo que estava vindo. O Rock, alguns de vocês aqui, nós acompanhamos, né, Rock NRF, há quantos anos? Há 5 anos atrás, as lojas físicas vão acabar. Percebemos que não é nada disso, né? Hoje, pelo contrário, eu venho agora do Latam Retail, vendo os planos, o planejamento do Grupo Pão de Açúcar. É impressionante a quantidade de novas lojas que vão ser abertas, porque ele precisa de uma entrega mais rápida. A gente percebe lojas de cosméticos, a pessoa querendo ficar mais próxima ao cliente, que ela quer levar a experiência para a pessoa, mas para levar a experiência, dependendo da compra, e maquiar na sua casa, ela precisa estar próximo dela. Então, a gente percebe que muito que se falava desse terror, desse temor, né, da inovação. Olha, falar em metaverso era coisa, todo mundo... Mas hoje a gente percebe que a gente está muito mais tranquilo e calmo, porque a gente percebeu que a gente pode utilizar de forma melhor, né? Quando falávamos em inteligência artificial, por exemplo, hoje se fala na inteligência artificial generativa, ou seja, aquela inteligência artificial onde você faz a pergunta e ele te responde. Acredito que todos vocês já operam com GT, né? GTP, vocês já devem ter Luzia nos seus celulares, mas aí entra um fator muito importante, que é o fator humano. Por quê? Para eu utilizar uma inteligência artificial generativa, eu preciso de fazer a pergunta certa para a inteligência artificial. Porque se eu fizer a pergunta errada,
Seja essas gratuitas que a gente utiliza no nosso celular, nas nossas empresas, ou as mais sofisticadas, que as grandes corporações já estão usando, eu vou ter a resposta errada. Então, o input tem de ser pelo ser humano. A inteligência artificial vai facilitar a nossa vida e o output, a saída, precisa ser revisto, porque ela pode produzir uma coisa totalmente fora do contexto. Não é? Quando falamos de destinos turísticos inteligentes, né? Agora, no próximo ano, a gente vai receber em Curitiba o Encontro Mundial dos Destinos Turísticos Inteligentes. A quantidade de inovações que a gente pode usar melhor. Por quê? Quando falávamos da 1G, 2G, era praticamente analógico. Se no meio da pandemia não tivéssemos o 3G e o 4, a gente não poderia fazer as videoconferências, né, que hoje a gente faz. E aquele terror, aquele temor se desfez. Os eventos voltaram com toda a força, não é mesmo, Pedro? Os grandes eventos, olha o sucesso que a BAV, nunca vi uma BAV tão cheia, e todas as pessoas querendo estarem presenciar. Então, a gente começa a desmistificar uma série de coisas que nos deixavam em pânico, aterrorizados, não é? E começamos a perceber que é fácil, que podemos tirar proveito. Quando falávamos, agora, né, da Web3, poxa, não sei se vocês viram, agora recentemente, quer dizer, a internet, fase 1, era uma comunicação na qual você tinha dados, a 2 você já tem a troca, e a 3, com 5G, você já permite uma série de questões, como, por exemplo, aquela loja Web3 em Nova York, da galeria, ela fica na Quinta Avenida, em Manhattan, onde ficavam aquelas lojas chiques todas. Imagina uma loja física vendendo produtos, né? Que a gente chama desses tokens, né? Não fugíveis, ou seja, né? Eles são originais, uma galeria que você compra a obra de arte ali, toda digital, do mundo digital, mas você compra num ambiente físico, né? Então, a gente observa, né, que este mundo, né, ele gera um novo momento e, contudo, um novo consumidor, né? Um consumidor frugal, um consumidor que essas grandes grifes hoje já não querem mostrar marca. Uma pessoa de um alto poder aquisitivo, de um alto consumo, ela vai comprar grifes que não aparece o nome da marca. Ela está preocupada com a questão do ESG, da sustentabilidade, né? Imaginem vocês a possibilidade, né, de uma pessoa procurar um destino que não tivesse a preocupação com a sustentabilidade, tanto do ponto de vista ecológico, cultural e assim por diante. E neste momento, né, neste novo perfil, né, do turista, que ele está mais reflexivo, relevante, mais explorador, mais crítico. E neste ambiente, novas competências se fazem necessárias para essa jornada do turista que vai entrar neste ambiente, não é? 4.0, nessa sociedade 5.0, onde uma das questões, né, que o Fórum Mundial trouxe é que se nós, como os top 10, né, quais as 10 mais importantes competências para 2025, né, estamos em 23. A primeira se nós estamos no mundo digital, provavelmente, né, se o presente é digital, com certeza o futuro vai ser analítico, né? Eu acho que é imprescindível, não há condições de imaginarmos, né, qualquer decisão no campo empresarial que não tenha um banco de dados suficiente para que você possa vir tomar as decisões. Uma outra questão é aquela coisa do Gonzaguinha, né? Aprender a aprender, né? E aí eu trago algumas virtudes, né? Que, já fechando, Sávio, né? Para passar para o grupo, aqui na verdade é um grande debate, algumas virtudes que são essenciais para vivermos este mundo. Hoje, no SENAC, nós temos sido muito mais procurados pelas soft skills do que as hard skills, né? Uma das virtudes é a humildade, não no sentido da subserviência, mas no sentido que temos 2 ouvidos, precisamos entender que todos os dias, ao acordar, a gente tem que se reinventar. Precisamos pensar e entender que as mudanças são tão rápidas e o mundo que a gente vive está tão veloz que, se nós não pararmos diariamente
e começarmos a nos reinventarmos diariamente, vamos ter dificuldade. E, como dizia, né, o Adriano Suassuna, né, o sonho dele era ser um realista esperançoso. Segundo ele, o otimista é tolo e o pessimista é um chato, né? Mas este espírito, né, que eu percebo, o momento que vivemos, a possibilidade do Brasil realmente se transformar num grande destino turístico, entendendo que o turismo está, né, dentro dessa sociedade 5.0, entendendo que nós podemos, sabe, sair na frente, né? É o que nos move, né? E a certeza e a convicção, né, que através do trabalho de vocês aqui na Associação Comercial, com muito pé no chão, passo a passo, como essa grande vitória conquistada aqui, anunciada por você hoje, num momento histórico, né, Pedro, João, que, poxa, o tax-free é um avanço, né? Temos uma situação que, resultados da Covid, uma inflação imensa. Roque, a gente conseguiu. Nós conseguimos. O Brasil conseguiu. Ainda tem uma projeção de taxa de juros muito altas. Agora, essa semana, no FOB, no Fórum dos Operadores Turísticos, ainda dificulta muitos investimentos nessa área, que imaginem, um dinheiro precisa ser remunerado nessa área, de TJLP, né? IPCA, mais 5% no alto da inflação. Nosso presidente... Tudo bem, presidente? Satisfação, presidente. Saudar o nosso presidente Josier Vilar. Obrigado, irmão. Então, se pegarmos em 2022, né, TJLP mais 5%, estamos falando de 14%. Então, se você pegar um negócio de 70 milhões, de 150 milhões, de 300 milhões, você remunerá-lo no mínimo 20% é uma coisa complexa. Agora, com a Selic chegou a 13%, sinalizando 4% até 2025, 3,90%. Enfim, mas são lutas, né, que a gente tem pela frente aí, mas é um cenário que, com o esforço e com a força, né, do setor empresarial produtivo, né, que move essa cadeia, a cadeia produtiva do turismo, que o turismo, né, é uma atividade do setor empresarial, é um pouco público e privado, tendo em vista que os atrativos estão, principalmente os naturais, no município. Mas quem faz a operação, quem faz o turismo acontecer, é o setor empresarial e produtivo. Então, aí é um pontapé inicial, Savinho, não sei se eu consegui fazer algumas provocações para a gente iniciar aí os nossos debates, que é o mais importante da tarde de hoje. Muito bom, Antônio Henrique, muito obrigado. Excelente contribuição. Era importante, Antônio Henrique, abrir aqui o nosso debate, porque ele tem esse instinto, né? Esse caguete professoral, né? Teórico. É importante que ele dê essa base aqui, porque a gente vai falar. Mas eu ia destacar, primeiro, saudar aqui o nosso presidente Josier Vilar. Parabéns pelo fórum, um sucesso. O Josier é um visionário, ele está entusiasmado, motivado a colocar a nossa Associação Comercial do Rio de Janeiro, Casa de Mauá, novamente nos trilhos, né, falando do Visconde de Mauá, que sempre gostou de trem, então a casa vai entrar nos trilhos, já está entrando com esse espírito agregador que o Josier carrega e nos motiva a cada dia. Mas falando aqui rapidamente, fazendo alguns pontos aqui do Antônio Henrique. Primeiro, a questão da experiência, né? Aqui no setor de turismo, no setor de eventos, onde o Pedro representa tão bem lá com a Apresenta, o que aconteceu aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia muito ilustrativa. Antigamente, as pessoas vinham para o Rio de Janeiro para assistir o Carnaval. Elas pagavam o bilhete e iam lá para Sapucaí, para, enfim, assistir um grande espetáculo, uma ópera, né, a céu aberto. Hoje as pessoas vêm, são mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, para ir para o bloco. As pessoas querem sair. O Carnaval, que voltou agora isso. E quem vai para Sapucaí quer desfilar na escola de samba, quer comprar fantasia e sair na ala.
Esse é o turismo que o Antônio Henrique falou, que da nossa geração, que é o turismo da experiência. A pessoa não quer mais só assistir o carnaval. Ela quer entrar numa escola de samba e torcer na quarta-feira a escola que ela passou, que ganha o carnaval. Isso tem... Eu estou falando aqui do carnaval, mas isso tem acontecido em todas as áreas, né? As pessoas querem estar participando do evento. É o tal do turismo da experiência. E falando do Ariano Suassuna, que você citou ele falou que todos os otimistas são tolos e os pessimistas são chatos. Eu concordo, pessimista é muito chato. Mas eu sou tolo, porque eu sou sempre pessimista, otimista. Então, olha, vou passar aqui a palavra também para o João Marcelo falar um pouco dessa questão da inovação, o que ele tem enxergado, visto no nosso setor do turismo, especialmente no trabalho que ele desenvolve aqui na Orla do Rio de Janeiro, um trabalho tão importante que dá boas-vindas, marca a passagem do visitante pela cidade, marca o estilo de vida do carioca. O carioca tem ali, naquele anfitrião do Rio de Janeiro, das praias, um papel tão importante que ele é ele que dá as primeiras boas-vindas. Eu falei aqui, brinquei, que é o segundo, né, que o primeiro é o taxista, mas o quiosque, todos eles vão passar. Uma vez eu li uma pesquisa dizendo que todos os turistas que vêm no Rio de Janeiro, 91% passam pelo Corcovado. Achei um pouco exagerado, mas se não, esses 91% não vão no Corcovado, pelo menos eles olham lá para cima e fazem, aqueles que têm fé, que não têm, fazem uma oração e agradecem de estar aqui na nossa cidade. Eu não tenho dúvida, Josias, se a gente acertar a questão da segurança, se a gente conseguir acertar essa questão da segurança, e para isso tem que ser um esforço de todos nós, não é só público, mas também da sociedade, cobrar, exigir, participar, ensinar. Tem tantos gestores privados que podem contribuir também nessa organização. A gente vai ter uma cidade, um estado perfeito. Acho até que vai ser aqui vai ser a maior conquista, porque a questão da violência ela afeta todos os setores e principalmente o turismo. Então, essa é uma bandeira que nós aqui da Associação Comercial, o Josias tem se dedicado, nós temos nos dedicado, e aqui no setor do turismo é tão importante. Mas, Josias, você chegou agora, naquela reunião que você foi, nossa, há uns 15 dias atrás, né, 10 dias atrás, aqui na Associação Comercial, nós falamos que o Conselho Empresarial de Turismo tem 7 bandeiras para tratar ao longo desse ano. Não adianta a gente falar que vai ter 15 assuntos, uma pauta extensa, e não dar continuidade, não chegar no final. Nós elegemos 6, né? 6 pontos importantes que a Associação Comercial vai debruçar. Um deles, Josias, quero te dar os parabéns na tua gestão, que foi resolvido hoje, que é o Tax Free, hoje foi aprovado no Confaz do Rio de Janeiro. E essa é uma vitória da Associação Comercial, que nós começamos isso lá atrás, e o José Pé Quente, que foi ele, que, como presidente, que está anunciando isso. Vou passar aqui, então, a palavra para o nosso vice-presidente, querido João Marcelo, para ele contar também para a gente um pouco da sua experiência. Então, primeiramente, José, presidente, obrigado aqui pela oportunidade, como agradeci já antes, quando a gente abriu aqui. Muito obrigado, parabéns. Não pude estar ontem aqui, porque eu estava em São Paulo, na frente nova que a gente está abrindo lá, então não pude estar ontem aqui, nessa abertura, mas está sendo um grande sucesso isso aqui. Parabéns. Antônio, eu, ouvindo um pouco você disse aí, e a todos vocês, eu acho que a tecnologia, a inovação, ela vem aqui para agregar para a gente, ela vem para somar. Acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Então, se você pega, agora mesmo está inaugurando em Curitiba, nesse mês, agora em outubro, que nós estamos entrando, a primeira loja de fast food, hambúrguer, 100% robotizada. Isso vai ser uma novidade, vai todo mundo querer ver, experimentar. Mas será que essa inovação 100% é um negócio? Ainda mais no nosso setor, que é turismo. Turismo requer experiência, requer contato, requer coisa presencial. Então, quando eu estou falando que a inovação ela vem agregar ao nosso negócio, é para trazer competitividade.
é para trazer conveniência, é para trazer melhor gestão, produtividade. Porque eu digo, inventaram a realidade virtual, inventaram a questão do metaverso. Eu não consigo imaginar uma pessoa deixar de ir à praia, pisar na areia, mergulhar no mar, tomar seu chopp, seu coco, sua caipirinha e ficar no computador via metaverso. Acho que ele pode sim estar ali, né? Pode sim estar ali querendo conhecer, de repente, porque ele não tem, por questões financeiras, uma praia lá. Interior de São Paulo? Não, interior de São Paulo não, seja lá do outro lado do mundo, né? Mas ele não vai deixar de ir à praia com seus amigos, seus familiares, que é onde você fica e tem aquele prazer, né? De conviver com todo mundo, bater papo, se distrair. Nós precisamos disso, nós somos ser humano. Então, e aí a inovação, quando vem somar, ele pode somar em todos os sentidos, né? Como eu disse, na nossa eficiência, produtividade, para a gente ter maior ganho, se nós somos empresários, a gente quer ter maior lucratividade, oferecendo um melhor serviço. E aí você tem diversas tecnologias, sistemas, para te contribuir, ajudar, para você ter a melhor gestão. Ele não vai fazer por você, como o próprio Antônio disse, a inteligência artificial, se você não souber perguntar direito e filtrar depois o que vem, você tem que ter o filtro. Ele vai te entregar o que ele fez ali. Não quer dizer que é certo. Então, eu acho que a gente tem esse dever. Então, depende de nós, seres humanos, né? Você tem a questão da inovação no nosso negócio, por exemplo. A gente conseguiu agora botar a Orla Verde, que é conectar. A gente ainda não conseguiu conectar todos os 100% dos nossos quiosques na fazenda solar por uma questão burocrática. Mas hoje a tecnologia permitiu a gente ter a fazenda solar e já ter hoje 75 quiosques conectados na fazenda solar, conectado à Light, e já tendo eficiência econômica e eficiência ambiental. A gente já conseguiu implementar o Wi-Fi gratuito em toda a orla de Copacabana, para todos os clientes, mas qualquer um que não seja cliente do quiosque também esteja andando no calçadão, também está usando. Isso nos permite ter o quê? A Big Data. A Big Data é uma inovação que você pode cada vez mais ser assertivo com o seu cliente. Isso aí o José é craque nessa inovação dele aí, nesse mundo da saúde, mundo da medicina, que é o que você mais faz, que eu fiquei impressionado, José, com tudo que você e seu filho realiza ali embaixo. Então, isso é uma das pontas. Como meio de pagamento. Meio de pagamento sem contato, nem nada. Você tirar essa parte chata, essa parte burocrática, ser uma coisa mais fluida, né? Como a parte de segurança, você tem um sistema de segurança com identificação para ajudar o poder público. A gente sabe que a obrigação da segurança pública é do poder público. Mas nós podemos contribuir. Nós podemos fazer junto com ele para ter uma segurança melhor. Então, existem diversos pontos que a inovação, a tecnologia nos ajuda a dar uma experiência melhor ao nosso consumidor. Seja ele morador, no nosso caso carioca, ou seja ele turista nacional ou se não internacional. Então, sistema de reserva, sistema o Covid teve que trazer para a gente, que agora é o contrário, está sendo obrigado você ter cardápio em papel. Saiu até uma lei ou resolução que todo restaurante de Janeiro tem que ter
não só o QR Code, tem o cardápio virtual, mas tem que ter agora em papel. Já quer voltar ao tradicional. Então, nessas inovações a gente pode ter esse equilíbrio, tá? E aí eu queria saudar aqui uma pessoa que vem nos ajudando muito, que é o Henry, que é lá da Dinamarca. Ele tem uma clean, ele faz um cluster que é entre instituições sem fins lucrativos, para tanto a parte governamental quanto a parte empresarial, para que ele possa financiar e ajudar nessa questão ambiental, nessa questão de tecnologia, para que a gente possa estar fazendo essa questão ESG, sustentabilidade, de uma forma correta. Então, o Henry veio lá da... Né, Henry? Obrigado aí pela sua presença. Ele está aqui. Foi lá na Feira Bave também. E aí, uma outra coisa que a gente realiza e está fazendo é o projeto da Praia Circular, como Comunidade Europeia, junto com a própria Rio Tour, onde a gente está lá fazendo uma experiência que vai até o final do ano, em Copacabana, entre o posto 3 e o posto 4, ali de Copacabana, para provocar como que a gente pode, de uma forma, dentro desse ecossistema ambiental e econômica, diminuir o plástico. E a gente colocou uma máquina lá, por tecnologia, venda a granel de água. Botando a água, 500 ml de água, a pessoa vem com essa garrafa, com o seu copo, e abastece de água filtrada. Então, ele diminui a quantidade de água, de copo plástico, garrafa plástica que você compra. Então, entre isso, tem outras e outras tecnologias. Como você também tem a tecnologia em Orla, sobre a qualidade da água, a ressaca que vem, isso tudo ajuda a gente poder avisar previamente todos os operadores, avisar previamente. Você pode prever, se você... Hoje mesmo você pode prever a viagem que você vai fazer com a questão sobre toda essas questões que a tecnologia pode trazer nesse ambiente da natureza. Hoje você consegue antecipar de uma forma, seja de furacões que tem lá fora, que você vai deixar de fazer uma viagem navio ou de ir para uma certa região, porque você pode correr risco. A tecnologia te ajuda a você escolher o destino na época certa, na melhor época. Então, o que eu acho aqui que a inovação ela vem realmente para somar com a gente, mas temos que saber utilizá-las. E é isso que eu gostaria de contribuir aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, João Marcelo. Excelente contribuição. É só para a gente lembrar que também dentro do nosso universo do turismo, a questão dos agentes de viagem. Nós estamos com uma feira, a maior feira de congresso da América Latina, no Rio Centro, acontecendo lá, dos agentes de viagem. E quando veio essa tecnologia de venda de pacotes eletrônicos, as pessoas já compravam a sua passagem aérea, fazia reserva no hotel, o transfer, enfim. Muitas pessoas ali disseram, é o fim das agências de viagem. E ao contrário, as agências de viagem se adaptaram, hoje vendem serviços personalizados, que é isso que está sendo falado aqui. Elas claro, aquelas mais fracas, dentro de uma seleção natural de Darwin, elas morreram, elas saíram do mercado. Outras ficaram mais fortes ainda, porque elas dão um serviço que a tecnologia, a máquina, o robô não dá. Para não falar, né, Pedro, desses perigos também que a tecnologia esconde. Por exemplo, essa questão da 123 milhas, né? Que é uma startup e que acabou trazendo grandes aborrecimentos para milhões de pessoas, né? Outros estão indo na esteira deles. Enfim,
É interessante falar dessa questão do agente de viagem, que é um pouco do resumo do que a gente está falando. A tecnologia, no setor do turismo, ela é muito bem-vinda. Ela ajuda demais, tanto o fornecedor do serviço, quanto o consumidor final, né? Mas, e também foi dito aqui pelo João Marcelo, ela vem para trazer produtividade, para trazer competitividade, né? Você usa a máquina, usa a tecnologia, usa a inovação, trazer conforto, informação, mas no nosso setor, a mão de obra, o ser humano é fundamental, porque ninguém, nenhum robô, nenhuma máquina vai te dar bom dia, seja bem-vindo na porta de um hotel diferente daquele funcionário que está ali há 10, 15, 20, 30 anos, né? Que já faz parte ali da freguesia. Então, vou passar aqui para o Pedro para ele fazer o fechamento do nosso painel e depois abrir para as perguntas, aqueles que queiram perguntar aqui para os nossos palestrantes. Pedro. Vou pegar um pouco do gancho que foi dito aqui, cada um no seu estilo, né? Fico para último, depois eu sou criticado que eu falo demais. Mas o Antônio Henrique, na sua linha professoral, como disse o Sávio, catedrático, didático, conteúdo, se existe essa expressão, conteúdático, demais. Não existe, a gente criou agora, a gente inovou. A gente acabou de inovar aqui. João Marcelo. É inovação. O João Marcelo, com as experiências trazidas aqui da Orla, que ele conecta, você vê que o infinito é ali, né? Porque é tanta coisa de conexão que a gente consegue fazer. Mas eu queria dizer que a gente começa a inovação dessa apresentação bonita aqui dos palestrantes. Meus amigos, olha que estilo do João Marcelo. Essa é uma inovação também. O setor do turismo permite isso. São pessoas finas, elegantes. Acabou aquela coisa tão formal o tempo inteiro. Está numa sexta-feira pós-almoço, aqui na casa do empresário, na presença do nosso presidente José, que está elegante, que veio nos brindar. A gente tem aqui o empresário Antônio Henrique, um catedrático professoral institucional que está em Brasília toda hora de terno e gravata. Está aqui agora no estilo casual, como a gente pode estar aqui. Então, isso é inovação também. O Sávio consegue montar isso no Conselho Turístico. Eu fiquei com medo de estar aqui um pouquinho fora do tom, fora do dress code, mas eu estou aqui participando do processo. Isso é inovação. Mas, tirando essa brincadeira, dizer que os eventos vivem disso. E pegando essa última fala do Sávio, é um pouco exatamente disso. Todas essas entregas da tecnologia são fundamentais para a gente poder construir produtos cada vez mais modernos, através dessas inovações, com entregas para que as pessoas possam usufruir daquele produto de uma forma diferenciada. A gente teve agora o show do Alok em Copacabana, um artista do mundo eletrônico, hoje o artista brasileiro mais conhecido internacionalmente no mundo, foi escolhido para celebrar os 100 anos de Copacabana Palace, um outro ícone da nossa história, fundamentalmente, e através da tecnologia, que não importava ali a chuva ou não, que choveu muito no dia daquela grande festa, fez um show que inspirava basicamente através da tecnologia, com iluminação, com drone, com mensagens, com misturas de ritmos, a entrega de uma experiência diferenciada. Agora, a experiência do entretenimento ao vivo, quando a gente vai trazer um pouco para o evento, ela não é substituível. O entretenimento ao vivo, ele quer fazer com que a experiência das pessoas, do encontro, da celebração, desse momento, como nós estamos fazendo aqui hoje, uma reunião onde a gente absorve, através dessa experiência do calor humano, da proximidade, da entrega do conteúdo, um benefício ainda melhor. Claro que a gente tem aqui a tecnologia sendo capaz de poder gravar um evento como esse, um painel para depois ser reverberado e ser divulgado nas plataformas. A gente está aqui com o time da Orla Rio, todo produzindo aqui on time. Eu vi tá aqui a Carol, Cintia, então o pessoal que está aqui fazendo um post aqui, o Maurício aqui fotografando. Então a gente pega aqui um pouco da casa, dos parceiros, de quem está ativando esse encontro que a gente está fazendo, através do uso da tecnologia, poder levar ao alcance de muito mais gente. Isso é algo infinitamente impensável no passado, e a gente hoje consegue atingir uma abrangência ainda maior. Mas não é substituível, isso que eu queria dizer. A experiência presencial, ela é porque ela gera a possibilidade do relacionamento,
ela gera a troca dos conhecimentos, desse network entre as pessoas, ela gera esse calor humano que não será substituído nunca por apenas um contato virtual, mas a gente trouxe sim a tecnologia para poder complementar, para poder entregar qualidade de produtos ainda maior. A gente viu que durante a pandemia o entretenimento foi o único lazer que as pessoas tinham através da comunicação das lives, através da identificação dos encontros, das conversas, do consumo de produtos, bens e serviços, através dos QR Codes que eram colocados nas telas, das apresentações artísticas que eram feitas nas televisões e entravam na casa das pessoas, gerando um pouco de lazer e fazendo com que essa mensagem pudesse ser alcançável a um universo incalculável de pessoas. Então, esse é o alcance da tecnologia. A gente se reinventa, a gente inova, a indústria criativa, ela por si só, ela já é algo inovador. Ela é capaz de poder ser testada a todo momento com as suas possibilidades de entrega. Então, eu vejo aqui vários parceiros do setor. Então, eu estou falando aqui da parte dos eventos especificamente. A gente tem ali a entrega cada vez diferente. Você permite que você conquiste um cliente a mais. Você traga um parceiro para patrocinar, você consegue fazer a visibilidade daquela mensagem, mas ter um alcance ainda maior. Você consegue ter uma ambiência maior de reverberação daquela divulgação do que você está fazendo. Então, você tem produtos, você tem entregas, você tem mecanismos que você permite ser utilizado para você poder monetizar essa experiência, qualificando ainda mais a sua entrega. Mas a gente falar de inovação no turismo, ela é algo latente na sua essência. A gente está o tempo inteiro usufruindo, sabe, mencionou aqui, experiências que às vezes são ruins, outras que são benéficas, mas a gente tem lá as grandes plataformas que foram colocadas aí no mercado, a gente tem as agências sobrevivendo a esse mundo, mas a gente não vai ser vencido pela capacidade de poder interagir com o ser humano, com a pessoa que é capaz de poder te fazer uma entrega qualificada de uma forma diferenciada. Então, quando a gente fala da hotelaria, dos serviços que a gente hoje entrega, nos eventos, as tiqueteiras, você poder comprar um ticket através de uma plataforma virtual, você poder apresentar os seus documentos através do mecanismo virtual, isso são qualidades de entrega cada vez maiores para que a gente possa ter o benefício. Mas isso é um complemento para que a experiência possa ser melhor. A experiência do entretenimento ao vivo, por exemplo. Então, a gente não vai deixar de ter alguns protocolos. A gente vai aprender a conviver com outras novidades que a tecnologia nos apresenta, que ela nos impõe e que ela nos facilita a vida. Mas ela não vai ser substituída pela oportunidade, pela capacidade e a vontade que cada um de nós temos de poder nos encontrarmos. Afinal de contas, qual foi o maior prejuízo que a pandemia nos impôs? Evitar o encontro, a aglomeração, a celebração, estar junto das pessoas. E o que a gente hoje mais faz de volta é justamente isso. Essa é a grande conquista pós esse mundo de sofrimento que a gente viveu, que a gente hoje é capaz de novamente nos reencontrarmos de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, de uma maneira, vamos dizer assim, cuidadosa, para que esses mecanismos, essas medidas possam ser capazes de fazer com que o usufruto desse momento seja mantido e seja... Eu também gosto do Viva la Vida, não sei quem está tocando, adoro, é música da vida. Então, essa é a mensagem... Viva la Vida! Viva la Vida, essa é a mensagem importante para a gente. A gente está aqui fazendo isso acontecer. Então, aqui, através da Casa do Empresário, poder juntar cada um no seu momento, na sua atividade fim, poder contribuir com o que a gente quer melhor entregar. Acho que essa é a mensagem que a gente pode dizer que a gente está fazendo aqui. Eu acho que juntar tantos segmentos, mais de 50 segmentos que compõem a forte cadeia do turismo, é você pensar em juntar
como que a gastronomia, como que os eventos, como que a hotelaria, como que as agências de viagem, como que as feiras, os congressos, os shows, o teatro, o cinema, o evento, o futebol. Futebol é isso, né? Pimenta está dizendo aqui, como é que a gente compra hoje ingresso sócio-torcedor? Olha o tamanho disso, é a pré-venda. Essa é a tecnologia ajudando você a entregar uma experiência melhor. Você vai lá para assistir, você não vai assistir o futebol, você acha que 67 mil pessoas, quase 68 mil pessoas foram ver Fluminense Internacional agora quarta-feira no Maracanã, muitos outros milhões. O Victor estava lá, eu estava lá, o João Marcelo estava lá, o Roque estava lá, vários tricolores ilustres e aguerridos pensando nessa vitória da Libertadores, mas todos nós queríamos estar lá, outros tantos não puderam, a tecnologia permite que essa mesma mensagem chegue ao alcance das pessoas. E agora, mesma forma, quando você está distante, você precisa buscar outras ferramentas. Agora, não é compatível com o mundo atual, apesar da liberalidade econômica que a gente pratica e a gente quer incentivar, que a gente tenha, por exemplo, que o mercado tente se regular através de referências ruins por conta de alta demanda. Por exemplo, quarta-feira que vem tem o segundo jogo lá do Fluminense e Inter e Fluminense lá em Porto Alegre, e as passagens aéreas agora do período, que custam mais ou menos em média de 300 a 800 reais cada trecho, hoje está dando 6.500 reais um trecho ida e volta, Rio-Porto Alegre direto. Não é razoável que isso aconteça. Isso é totalmente fora do contexto de você querer agregar, através da oportunidade do acesso, um resultado cada vez maior. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Claro, ninguém aqui está querendo entrar na liberalidade econômica e na regulação da própria demanda no mercado, mas é algo para a gente refletir. Como a gente faz isso funcionar de outra forma? Pô, a demanda é reprimida, houve muita crítica no jogo do Flamengo, pelo valor dos ingressos que foi colocado, pela oportunidade de se vender, que deu uma renda de 26 milhões do jogo aqui da final da Copa do Brasil, o primeiro jogo aqui no Maracanã. Que tipo de entretenimento está sendo oferecido para o público fim? Então, você está sendo excludente ou não, o mercado se regulamenta, através da tecnologia, você vende previamente tudo isso. Mas, para não devagar nas coisas que a gente tem aqui de oferecer, de contribuição, queria dizer que o turismo é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem personagens das diversas bandeiras. Estou vendo o nosso amigo aqui, querido Alexandre Capelli, DJ reconhecidamente no mercado, que com certeza hoje, através do mecanismo da tecnologia, entrega uma qualidade do produto dele, das festas, dos eventos que ele faz, cada vez melhor. E dessa forma, secretário, nosso querido secretário aqui presente, Aspásia também, sejam bem-vindos. E nós aqui estamos tentando fazer com que a nossa contribuição nesse dia histórico como hoje seja reverberado mais uma das bandeiras da inovação, que é criar algo novo através do nosso ambiente turístico, que foi essa aprovação do Tax Free hoje, convalidada na reunião do CONFAS, que a gente tem o mérito de poder ter um Estado agregador, capilar, pioneiro, e que abraça essa iniciativa e que pôde fazer, a partir do Rio de Janeiro, essa grande conquista para o nosso setor nacionalmente. Isso vai ser realmente um marco histórico de mudança. Mas, mais do que nunca, dizer que os eventos de entretenimento e turismo estarem ligados nessa bandeira aqui empresarial já é fonte de inovação e de pensar tecnologia do crescimento o tempo inteiro. Parabéns, José, pela sua iniciativa. Parabéns por escolher esse time aqui que está comandando esse conselho de forma tão bacana, trazendo gente nova e agregando o nosso setor de forma veemente. Bom, queria agradecer ao Pedro. Muito obrigado, Pedro, pela sua apresentação. Acho que somou muito e fez um resumo do que foi falado aqui hoje. Você é um craque, uma pessoa que está sempre antenada na tua área de eventos, produtores. Saudar, não tinha falado, da Norma, uma das maiores e melhores produtoras de eventos aqui do Rio de Janeiro. Saudar o meu querido Alexandre Capelli, o melhor DJ do Rio de Janeiro. O Capelli já fez 12 mil festas, cara.
Viu, presidente? 12 mil festas. Vamos fazer mais um aqui, breve. Se você colocar isso por ano, 365, esse menino não fez, desde 2 anos de idade ele está fazendo festa. É isso. Bom, queria aqui saudar com muita alegria a minha presidente, Aspásia, vice-presidente da casa aqui, coordenadora dos conselhos empresariais, querida Aspásia, professora Aspásia. Um beijo, Aspásia. Saudar o meu colega, amigo, mestre, Nelson Rocha, vascaíno feliz da vida, que nos ajuda muito. Bom, a Aspásia também, né, eu tenho que falar isso aqui, é uma casa empresarial, mas tem também as suas participações políticas, independente do partido, mas a Aspásia é a gloriosa presidente do nosso PSDB e está ajudando muito aí na reconstrução do partido, ela e o Nelson. Muito obrigado a todos vocês. O nosso presidente José, nosso anfitrião, que tem dado aí uma demonstração de liderança nesse primeiro Fórum Empreendedor, quer dar uma palavrinha aqui para a gente também. Por favor, José. Alô, alô. Bem, primeiro, Contigo. eu queria, Sávio, agradecer a vocês todos pela gentileza de estarem aí coordenando essa mesa, agradecer a cada um dos participantes por estarem aqui numa sexta-feira à tarde. Eu sei que não é trivial para o carioca e participar de atividades acadêmicas e negociais. Inovação, José. Estamos inovando. Eu queria agradecer muito e dizer o seguinte, Sávio. Primeiro, João Marcelo, eu queria muito que você me ajudasse. Eu estou dizendo João, porque o João ele é o dono da orla, do Leme ao Pontal. Eu acho, é o carioca. Mas eu queria, assim, eu penso que nós temos um grande desafio, e aí eu queria falar rapidamente sobre isso, dizer que esse mundo imersivo, o mundo digital, do metaverso e de tantas outras tecnologias de simulação realística, podem ajudar muito a todos nós do turismo na área da educação. Eu acho que nós vamos criar aqui na Associação Comercial uma escola do empreendedorismo que vai tratar não só do empreendedor, o dono do seu negócio, mas também dos seus colaboradores. Então, eu penso que você pegar experiências imersivas como o metaverso e simular ali dentro situações em que o funcionário, o colaborador que trabalha num quiosque, que trabalha no bondinho lá do Pão de Açúcar, do Corcovado, não sei de onde, poder ele resolver os problemas das pessoas, o Android dele lá, com a cara dele, com o nome dele, trabalhando uma situação de dificuldade, e você encontrar soluções para isso, a associação comercial precisa fazer isso. Essa é a casa do empresário para tentar ajudar os empresários a resolverem essas situações que desqualificam o Rio muitas vezes. Às vezes você faz um esforço gigantesco, né, Sávio, de fazer uma reforma lá no Corcovado, aí o cara que está no tique, ele vendendo o bilhete de subida, não está adequadamente, não é nem estar preparado. Eu sei que a turma lá prepara ele, mas a gente tem que entender de onde vêm as pessoas que trabalham com a gente. As pessoas vêm de um Brasil profundo, não é das nossas casas em Ipanema, Leblon e arredores. Eles vêm de outras origens, com outros hábitos, com outros costumes, questões comportamentais, linguagem diferente. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa sensibilidade e colocar dentro de um metaverso todas as possibilidades que a gente possa estar resolvendo de acordo com cada situação que seja a mais adequada solução para ele. Isso é um fato. A segunda coisa, sabe, eu vou precisar, já que você resolveu essa questão do tax-free, agora você vai resolver um outro problema que eu acho que é importante, que foi que me deu hoje o meu querido amigo Rafael. O Rafael estava até aqui, o Rafael Barreto, não sei se ainda está aí. O Rafael me chamou ali no canto agora há pouquinho, sabe, e disse assim, olha só, a Unesco tem um negócio chamado Cidades Criativas, que ele recebeu um pessoal do Ministério da Cultura, lá na Fábrica Bering ontem, e os caras revelaram para ele que as cidades criativas recebem um selo de cidade criativa pela Unesco. E olha só, você sabe que cidades existem no Brasil com esse selo? Belém, João Pessoa, Brasília, Curitiba, Paraty, Florianópolis, Salvador e Santos.
E sabe quais são as exigências para você receber isso? Gastronomia, artesanato, literatura, música, arquitetura, coisa arquitetônico e folclore. Porra, não é possível que a gente não esteja enquadrado nisso. Está entendendo? Então, eu acho que pelo menos o centro da cidade do Rio de Janeiro contempla todas essas exigências. Vamos trabalhar esse assunto juntos, sabe? Rafael estava aqui, não sei se ainda está, e o Rafael está ali. Esse está mais fácil que o táxi. Está mais fácil que o táxi. Gente, muito obrigado. Eu estou igual como é que chama, o chinesinho do prato, correndo de painel em painel. Muito obrigado mais uma vez. Tenha um bom fim de semana. Ô, José, só para falar, desde março desse ano a gente implementou a Escola de Praia. A Escola de Praia está no nosso canal do YouTube, é uma forma digital, onde a gente vem com temas importantes, tentando capacitar e profissionalizar cada vez mais os operadores e os seus colaboradores. Então, é uma forma dinâmica, mas com certeza, o metaverso, com certeza a Fernanda e o Gui que estão aí, que é a missão deles, vão estar aqui para a gente poder avançar nisso. José, antes de você ir embora, já que ele está falando de inovação, vamos inovar aqui, fazer igual os eventos fazem. Vamos fazer uma foto ao contrário, a gente faz uma foto do palco para trás, fingir que a gente aqui é artista famoso e cantor, e a gente bota todo mundo aqui embaixo, porque vê que estava cheia a casa para essa foto. A gente faz um selfie aqui, eu vou fazer. Vou puxar aqui. Não sei se vai ficar bom ou não, mas vocês levantam. Queria saudar aqui que a querida amiga Roberta Werner, Rio Convention Bureau, está aqui presente também. Espera aí, vai sair. Não, vai fazer, pô. Olha, olha só como tá bonito. Não precisa falar oi, não, porque é foto, não é vídeo. Mas levanta a mão na hora que a gente fizer. 2, 3 e já. Aí, inovamos a foto aqui do evento, pronto. Bom, gente, nós vamos ter que encerrar aqui, porque vai entrar o painel de esportes. Quem quiser continuar, muito bem-vindo. Muito obrigado a todas e todos. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Muito obrigado. Nesse tema, sempre com você. Meu tempo, achei que a gente deu um fechamento, mas a minha proposta é a seguinte: estou vendo o Brasil assim, imagina o Brasil aqui e o Brasil aqui. Esquerda e direita, dividido. Em roda. Só um segundinho. Eu acho que então, você tem que falar, sabe, fazendo o Brasil aqui. Você vai todo aqui? Eu tô mais junto. Você vai ter que ir ainda para ter vindo aqui.